Porque Deus já dá essa predisposição da graça, né? A predisposição é que nós somos já formados, preparados para receber a graça. Não significa que nós estejamos com a graça. Nós temos uma predisposição para receber a graça. É como se fosse, né, uma tomada ali, né, que você tem ali na parede, né? Você tem o conector da tomada que vai, né, conectar ali na sua tomadinha da parede. Então, você tem os aparelhos domésticos, a sua tomada, vai lá e conecta. Então, é mais ou menos isso. Nós temos a predisposição, mas precisa o quê? Da nossa aderência. Então, precisa da nossa parte, né? Meu irmão também falava isso agora há pouco, né? Ele falava que precisa, Deus conta conosco. Deus conta conosco também, né? Para que nós sejamos repletos dele, né? E da sua graça. E aí, eu vou ler rapidamente um versículo só, está lá em Êxodo, no capítulo 4 de Êxodo, no versículo 10, quando Deus suscita Moisés para libertar o povo, e Moisés fica meio que com medo, não quer aceitar, né? Ele fica com medo, ele fala que ele tem uma língua pesada e tal, e quer recusar, né, a missão que Deus colocou para ele. Quer dizer, ele, a primeiro momento, ele quer o quê? Se afastar, né? Ele quer, não, isso aqui é muito para mim. E isso pode acontecer também conosco, né? Isso pode acontecer conosco, a gente não deixar a graça de Deus agir em nós, né? Nós precisamos o quê? Fazer a vontade de Deus. Se você, meu irmão, minha irmã, sente essa vontade no seu coração, né? Abra realmente o seu coração e acolha essa graça. Se você tem vontade de falar, de evangelizar, se você tem vontade, né, das obras, de fazer as obras também, né, abra o seu coração. Porque muitos de nós, né, estão no erro, muitos estão se perdendo. E Deus conta com nós, Deus conta conosco, Deus está contando com você para ser luz na sua família, para ser luz na sua família, né? Então, às vezes, Deus suscita em nosso coração, mas a gente fica com medo, né? E isso aconteceu com Moisés. E olha o que né, Moisés falou para Deus, né? Perdão, meu Senhor, eu não sou um homem de falar, nem de ontem, nem de anteontem, nem depois que falastes a teu servo, pois tenho a boca pesada e pesada a língua. Aí veja a predisposição da graça de Deus. Olha a resposta que Deus deu para Moisés. Respondeu-lhe Yahvé: quem dotou o homem de uma boca? Ou quem faz o mudo ou o surdo? Ou quem vê ou o cego? Não sou eu, Yahvé? Ele está dizendo exatamente que a nossa compleição, a nossa formação, já está tudo preparado para receber a graça de Deus e para fazer as obras agradáveis a Ele, para fazer a vontade. Nós estamos preparados para isso, né? E quando a gente olha a nossa humanidade, aí é um ponto que o meu irmão também tocou, né? Quando a gente olha o nosso mundo, né, aí fora, né, quando a gente olha o mundo aí fora, a gente vê um monte de corações fechados para a graça de Deus. Um monte de coração com as portas, né, das suas casas fechadas. Né? Apocalipse vai dizer: eis que estou à porta e bato, aquele que abrir, né, eu entrarei e ceiarei com ele. Muitos corações com as portas fechadas, e aí essa porta fechada não acolhe a graça, não acolhe a graça de Deus. Deus querendo agir, Deus querendo fazer maravilhas e maravilhas, né,
mais o nosso coração fechado e a graça não consegue, né, agir em nós. A graça não consegue. E aí, quando meu irmão falava de mundo, né, do mundão e fora, eu exatamente, né, eu já tinha refletido também um pouco antes, mas eu lembrava que para a gente aderir à graça, além de preparar, né, o ser humano já para aderir a essa graça, ele também preparou o quê? O terreno. Ele preparou o terreno para que essa graça pudesse, digamos assim, entrar realmente no nosso coração, né? Para que nós pudéssemos, melhor dizendo, abrir o nosso coração para receber essa graça. E aí eu lembrava aqui da palavra do semeador, parábola, né? Parábola do semeador. Sim, eu vou ler por causa do nosso tempo, mas para que a semente, vou resumir, né? Para que a semente dê frutos, ela precisa de um terreno. Então, a semente é lançada no terreno, né? E esse terreno tem que estar preparado para receber essa semente. E lá em São Lucas, no capítulo 8, salvo engano, Jesus vai dizer o seguinte, que a palavra de Deus é a semente. A palavra de Deus é a semente. E aí você fazendo a ligação da palavra com a graça, você veja que essa aderência à graça de Deus, ela passa pela palavra de Deus. Então, a gente precisa, nós precisamos abrir o nosso coração para a graça, né? E uma forma, né, um meio que Deus encontrou para que a gente pudesse abrir o nosso coração, um desses meios, né, é a palavra de Deus. Você lendo a palavra, você vai o quê? Entrar em contato com Deus. Você começa a orar, né? Você começa a conversar com Deus através da sua palavra. Você começa a entender o que Deus quer para você, o que Deus quer na sua vida. Você começa a entender aonde você pode ir, aonde você não pode. Né? Até onde você pode colocar sua mão, até onde você não pode. E aí a graça começa a agir, porque aí você começa a aderir ao projeto de Deus. Aderir ao projeto de Deus. Você começa a conhecer a Deus. E isso é graça de Deus. Isso é graça de Deus. Né? Quanto mais você conhece, Santo Agostinho falava isso, né? Quanto mais eu conheço, mais eu amo. Quanto mais eu amo, mais eu quero conhecer. E aí entra nesse ciclo, né? Que não acaba nunca. Só vai acabar quando a gente partir dessa para melhor. Né? Então, o que acontece? A palavra de Deus é uma grande aliada. É uma grande aliada para que nossos corações possam abrir. Coração aqui não é o coração, né, de matéria, né? Não é o nosso órgão, né? Quando eu falo coração, é o nosso ser, a nossa alma, né? É aquilo que o nosso interior, para que a gente possa realmente aderir a Deus, não só com a mente, não só aqui no conhecimento, mas com o coração. De nada adianta o conhecimento se esse conhecimento não produzir o fruto necessário para o coração. Até um ateu conhece a Deus. Até um ateu tem condições de conhecer a Deus, mas se ele não aderir ao projeto, não adianta. Obviamente, ateu não vai aderir, né? Mas, assim, se ele não amar, se essa graça não entrar no coração, né, ele vai continuar ateu. Porque, na realidade, ele conhece só Deus, mas ele não quer aderir, ele não quer fazer esse movimento de acolhimento da palavra de Deus. E aí, quando eu falava da palavra aqui do semeador, né, Jesus ele vai dizer que a palavra é a semente. Você veja que... E aí, é importante que essa semente encontre um terreno fértil. E veja que isso está tudo atrelado a quê?
Tudo atrelado à abertura do nosso coração para que a graça possa agir. Jesus, né, a nossa religião é do amor e não dos preceitos. É o amor que me leva a abrir o meu coração e aí, por amor, eu começo a aceitar, a obedecer a Jesus, a aderir ao projeto de Jesus. E é importante, muito importante, né, esse terreno, o terreno da semente. Porque se a semente cair num terreno que não é fértil, ou se a semente cair nas pedras, né, tá lá na parábola do semeador, Lucas 8. Essa semente, que é a palavra de Deus, não vai ser capaz de abrir o nosso coração. E aí, eu jogo, né? Na realidade, eu faço uma analogia com o mundo de hoje. O mundo é esse terreno que a palavra está, né? Que nós estamos semeando, né? Tantos pastores, né? Bispos, padres, sacerdotes, bons sacerdotes, né? Semeando, jogando a palavra de Deus no mundo, né? Para que essa palavra possa o quê? Achar um coração e esse coração possa ali abrir a porta, né, dele para que essa palavra seja acolhida. Mas hoje em dia o nosso terreno está complicado. Nosso terreno hoje em dia está difícil. Nosso terreno, né? E olha que nós somos cristãos, nós não estamos, né, nós não temos, pela graça de Deus e pelo amor que Deus tem para conosco, nós estamos aqui só para transmitir a palavra de Deus. Nós somos só instrumento da palavra de Deus. Não ofendendo ninguém, não, né, tendo preconceito com ninguém, porque todos nós somos irmãos. Todos nós somos irmãos e todos nós, né, somos chamados a ser santo. E aí, esse terreno às vezes nos causa, né, um certo... não deixa, né, a graça de Deus agir. Como? Não deixando que a palavra, né, possa abrir o nosso coração para essa graça entrar, né? Então há um encontro, né? O encontro fica aí comprometido.